retomando, né, a sequência do nosso trabalho, depois desse período inicial que nós tivemos, né, do nosso recesso de fim de ano, a gente volta agora, né, fazendo aqui o nosso estudo do Fonte Viva, sextas-feiras, e o nosso texto de hoje é o texto número 50. Avancemos, uma mensagem de Paulo de Tarso, né, obrigado, Balque, uma mensagem de Paulo de Tarso aos Filipenses, né, no capítulo 3, versículos 13 e 14, e ele diz para nós assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para que as que se encontram diante de mim. A gente lembra sempre que Paulo de Tarso, sendo o grande divulgador do Espiritismo após o desencarne de Jesus, sendo aquele perseguidor inicial e depois sendo um grande divulgador após a sua conversão ao cristianismo, ele peregrinava por várias regiões ali próxima, né, de onde ele vivia, e ajudava, né, na fundação de pequenas comunidades cristãs que aprendiam sobre o cristianismo, começavam a viver os ensinamentos de Jesus. E após essas visitas e essas assistências que eram dadas, ele então se comunicava através de cartas, para que todos se mantivessem sempre ligados, se mantivessem sempre ativos dentro desses ensinamentos. Então, através dessas cartas, Paulo de Tarso enviava recomendações, enviava estímulos, falava sobre as suas experiências pessoais, e essa passagem trata exatamente disso, né? Porque muitas vezes se imagina que o Paulo de Tarso era um ser perfeito, por ele ser o grande divulgador, mas que trazia dentro de si também as suas dificuldades, as suas lutas pessoais. E ele utilizava essas suas lutas exatamente como um depoimento, né, que ele dava a todos aqueles que eram os novos seguidores, para que percebessem que a transformação acontece de uma forma gradual. Não é uma transformação que acontece de uma hora para outra. Dentro da doutrina nós aprendemos que nascemos todos dentro de toda aquela simplicidade e toda aquela ignorância, né, característica da nossa natureza, né, da nossa natureza primitiva ainda, e aí vamos gradualmente evoluindo, aprendendo, compreendendo, transformando, até chegarmos na condição de espíritos puros, que, como Kardec coloca, né, classificando Jesus como sendo um espírito puro, mostrando exatamente o grande potencial, né, ou a grande capacidade que um espírito dessa envergadura, desse quilate, consegue alcançar, a ponto de, dentro da sua presença no mundo físico, capaz de transformar um planeta inteiro, deixando sua mensagem, deixando seu exemplo, demonstrando, através das ações, de que forma que esses valores devem ser aplicados na vida de cada um. Então, todos esses espíritos que hoje são puros, são aqueles espíritos que avançaram, como todos nós, gradualmente, cada um fazendo as suas escolhas, cada um escolhendo o seu caminho, cada um escolhendo o trabalho que realizava, para chegar nessa condição. Então, para nós, que também somos aprendizes desses mesmos ensinamentos, o caminho também é o mesmo, né? Embora nós estejamos ainda numa condição bastante inferior, mas os caminhos estão abertos para nós seguirmos, para nós avançarmos. E Paulo de Tarso, como sendo o grande representante do cristianismo naquela época e demonstrando toda a sua grandeza, todo o seu trabalho, toda a sua força, dava esse depoimento, né, dava esse testemunho para que todos, né, pudessem perceber que ele também estava avançando. Então ele dizia mais uma vez aqui: quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que se encontram diante de mim. E essa é uma questão bastante interessante, e os espíritos insistem, principalmente aqueles que trabalham conosco dentro desse esclarecimento, né, do nosso psiquismo, da nossa história pregressa, de todas aquelas amarras e âncoras que nos prendem ao passado, de todos os conflitos. A gente lembra sempre que a própria psicologia sempre nos traz essa ideia
né, esse esclarecimento de que existem duas amarras que nos prendem sempre nesse nosso caminho evolutivo, nos prendem ao passado. É a amarra do medo e da culpa. Isso porque aquilo que nós fazemos fica preso no na nossa mente, na nossa consciência, e aquele processo de autopunição ele vem de uma forma muito natural. Então nós estamos sempre nos punindo, sempre nos culpando, sempre sofrendo, sempre tendo medo de tomar iniciativas, de fazer mudanças. E o passado, para nós, ele se torna muito mais presente do que o futuro que nos espera. E aí é isso que Paulo de Tarso traz para nós. Porque se ele ficasse preso no seu passado, falando, por exemplo, se lamentando por tudo aquilo que ele fez, se lamentando por todas as mortes que ele provocou, e ele foi uma pessoa responsável por muitas mortes. Sendo ele um representante do Império Romano perseguindo os cristãos, ele perseguia, acusava, apontava e essas pessoas eram presas e sacrificadas. Dá para a gente imaginar quantas pessoas foram mortas nas arenas em que os romanos jogavam aqueles que eram os cristãos, mortos por gladiadores, mortos por leões, presos, sacrificados. Tudo isso porque ele era o acusador. Ele fazia investigação, ele apontava as pessoas, elas eram presas, arrastadas de suas casas, famílias foram destroçadas, tudo isso porque ele foi responsável. Então a gente pode imaginar que se ele se prendesse ao seu próprio passado, por isso que ele coloca, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para que se encontram diante de mim. Então ele percebia que, embora os seus erros tivessem sido grandes, em virtude da função que ele cumpria, naquele momento da sua vida, ele conseguiu, através dessa transformação, reverter totalmente esse quadro, se tornando esse salvador de almas. Porque muitas vezes a gente pensa assim, Paulo de Tarso foi muito grande porque ele foi perseguidor, mas a gente nunca adentrou nos detalhes da vivência desse indivíduo. Nós tivemos uma oportunidade, a nossa amiga Ju trouxe para nós um texto muito interessante, de um espírito que se identificava como sendo um gladiador, como sendo um soldado romano, um centurião daquele período do passado, e que foi um dos responsáveis pela própria morte de Jesus. Independente da veracidade da mensagem, dá para a gente imaginar. Vocês se lembram aqueles soldados que pegavam Jesus e fizeram com que ele caminhasse por toda a Via Crucis, sofresse, fosse humilhado, chicoteado, depois fosse crucificado e tudo aquilo que fizeram com os próprios cristãos? Depois desse período, quando esses soldados saíam daquele seu pequeno universo de apenas cumprir ordens para que pudessem alcançar, né, as suas ambições dentro do trabalho que realizavam. Depois, quando eles alcançaram a lucidez, dá para a gente imaginar o tamanho da culpa que caiu sobre eles, sendo eles corresponsáveis pela morte de um dos espíritos mais iluminados que estiveram entre nós. De um espírito pensar e dizer assim, eu estava lá quando ele morreu e eu fui o responsável por isso. Quantas e quantas encarnações esses espíritos sofreram com esse drama de consciência, com relação a arrependimentos, com relação à culpa, com relação a medo, tudo. E eles foram arrastando encarnação após encarnação, até que esse medo e essa culpa fossem diluídos, passando gradualmente, né, pelas experiências, passando gradualmente pelo esquecimento, porque muitas vezes eles poderiam não se lembrar do fato, mas aquilo que carregava dentro deles, no seu subconsciente, aquilo que carregava em seus corações, era algo muito grande, muito pesado, muito denso. Então até chegar o momento em que eles conseguiram se libertar. Então Paulo, desde aquela época, já falava, o título do nosso estudo é Avancemos. Exatamente por isso, porque nós estamos nessa fase de aprendizado e é natural que quando nós cometamos esses erros, é natural que nós cometamos esses deslizes motivados pelas nossas ambições, motivados pela circunstância do momento. Nós temos uma pensadora que nós já chegamos a falar sobre ela, a Hannah Arendt. Ela foi judia, uma grande estudiosa, de tudo aquilo que diz respeito à maldade do ser humano, né? Ela escreveu teses sobre isso. E ela trouxe como personagem um oficial que era nazista e viveu na época nos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. E ele foi responsável por esses campos que cometiam exatamente aquelas mortes
aqueles sacrifícios dos judeus, o assassinato, as execuções. E aí, então ele não se sentia culpado, porque ele cometia o crime, dentro dessa visão geral que nós temos, cometia o crime, depois ele ia para sua casa, convivia com a sua família, ouvia a música clássica que ele gostava, no dia seguinte ele colocava o seu uniforme e voltava para o campo de concentração e cumpria ali a sua tarefa. E aí então ela começou a estudar a mentalidade de pessoas como essa. Essas pessoas eram maldosas e até que ponto existia maldade dentro de seus corações. Na verdade, havia dentro dela uma neutralidade, em que elas não se viam em condições de julgar as suas ações, porque a função dele era cumprir com as ordens que vinham, né, do alto escalão, para que realizasse aquela tarefa. Então ele cumpria aquela tarefa como se fosse uma outra tarefa qualquer, percebendo então que ele não tinha maldade, mas ele fazia aquilo que era mandado. Ele tinha muito mais medo de não cumprir as ordens do que o medo daquilo que poderia vir no futuro, já que não se tinha também, né, e em grande parte do mundo hoje nós vemos isso, não se tem consciência a respeito daquilo que você faz a seu semelhante, da lei de causa e efeito, das existências futuras que trarão consequências daquilo que se faz hoje. Então a função você tem responsabilidade de executar tantos judeus. Então eu vou lá, executo os judeus, cumpro a minha tarefa, volto para casa e vou brincar com a minha filha. E ela percebeu então que não era maldade. Era simplesmente o senso de dever que aquela pessoa tinha, sem o senso de julgamento, se aquilo que ele fazia era certo ou era errado. Mas certamente a gente percebe que depois desse espírito desencarnar, voltar para o mundo espiritual e começar a despertar sua consciência, ele vai olhar para trás e vai perceber o erro que cometeu. E além de sofrer as consequências daquilo que fez, muito mais intenso serão os dramas de consciência que ele sofreu. Então essas âncoras do passado estão presentes o tempo todo. Né? Falta de discernimento, Balk, e muito mais no sentido assim, você vive durante uma guerra e quando você se encontra envolvido por esse pensamento bélico, por esse pensamento de destruição, você perde um pouco dessa sensibilidade. O indivíduo fica meio que adormecido em sua consciência. Então ele faz aquilo que tem que fazer. Um soldado mata o outro, não sabe por que está matando, ele mata porque cumpre ordens. Tem soldados que vão para a guerra e matam aquele lá, eu vou matar você porque você é meu inimigo, porque o seu uniforme é diferente do meu. E assim a gente percebe que nós vamos nos comportando de acordo com as circunstâncias. Nós somos muito práticos nesse sentido. Nós queremos buscar o nosso conforto, nós queremos buscar as nossas conquistas, satisfazer as nossas ambições, só que muitas vezes nós não avaliamos o preço que isso cobra. Então nós fazemos, depois virá, né, a nossa conscientização, virá então a nossa autocobrança, a nossa autopunição, e depois de muito tempo para poder alcançar nesse auto-perdão. Nunes colocou, bom dia, né? Acho que há quem julgue que matar é uma tarefa como qualquer outra. É aquilo que eu falei para vocês, Nunes, depende das circunstâncias que nós estamos vivendo. Se você falar, por exemplo, para um adolescente que vive nas ruas, e de repente ele acaba se tornando um assaltante, acaba se tornando um ladrão, um trombadinha, e naquela sua vida em que ele percebe que a única forma dele sobreviver, dele ter aquilo que ele precisa e agindo dessa forma, ele mata as pessoas com essa banalidade, mas ele não se dá conta da gravidade do que ele faz. Isso porque ele não conseguiu ainda despertar a sua consciência, ele não conseguiu ainda ter noção da gravidade das suas ações, exatamente porque a sociedade vai envolvendo, ele vai sendo engolido por isso. Foi feito um documentário certa vez chamado Falcões do Tráfico. Vocês devem se lembrar disso, né? Um MC, né? Um DJ, né? Um cantor de rap, na verdade, no Rio de Janeiro, né? Visitou ali algumas comunidades lá nos morros cariocas, e ele começou a perceber que as crianças estavam se envolvendo no tráfico de drogas. E durante a entrevista que foi feita nesse documentário, né, nessa entrevista, ele perguntava para as crianças, escuta, o que você quer ser quando crescer? Ah, eu quero ser como fulano. Só que o fulano, na verdade, era o líder do tráfico de drogas. Então os heróis que essas crianças acabavam tendo, aquilo que elas idealizavam, eram as pessoas que tinham poder, as pessoas que demonstravam assim o respeito, a satisfação, a felicidade, dentro da sua perspectiva. Então para ela, continuar fazendo aquilo que ela fazia, defendendo, por exemplo, um ponto de drogas, segurando uma arma, sendo um potencial assassino, em determinadas circunstâncias, alcançando um posto mais elevado naquilo que ele queria, para ele era um sonho.
Então a gente percebe assim que nós vamos nos iludindo e vamos nos confundindo, exatamente porque os valores do mundo vão também se misturando. Aquela questão do que é certo, o que é errado, ela é uma questão muito relativa. Existe até uma questão que a filosofia acaba estudando, qual é a diferença de moral e de... me fugiu outro nome agora. Moral e... me ajuda, gente, são dois nomes. O moral é individual e o segundo é da sociedade, me fugiu o nome agora. Ética, obrigado, Roberta. Moral e ética. Né? Então, quer dizer, começaram então a fazer uma comparação se seria a mesma coisa, e não era a mesma coisa. Porque para você perceber, por exemplo, que moral é uma questão que acaba sendo coletiva, e a ética é uma questão pessoal. E quando a gente pega, por exemplo, bom, aquilo que para nós é imoral, como por exemplo, você obrigar uma criança a se casar com uma pessoa mais velha. Para nós isso é uma imoralidade. Se você vai no Oriente Médio, isso é uma coisa legal, é uma coisa que faz parte da cultura. Então a gente vê que a moral ela vai se transformando dependendo da região que você vive. Esse é um assunto que demandaria um bom tempo da gente estudar, da gente debater, da gente conversar, para poder compreender um pouco mais. Mas a gente vê isso claramente que depende da nossa evolução, depende muito daquilo que nós vivemos no nosso cotidiano. No caso ali a Sandra lembrou que a mãe queria fazer isso com ela. Pois depende de cada região. Deixa eu ver, mas quando for morto por alguém, talvez entenda a situação. Todos nós, quando chegarmos no mundo espiritual, e quando eu falo chegar no mundo espiritual, a gente vai ter uma noção, a gente vai ter uma noção diferente da importância da vida, a gente vai ter uma noção diferente do significado da vida. Por isso que todos os espíritos que depois que desencarnam, sofrem muito no plano espiritual. E esse sofrimento se dá exatamente por causa dessa culpa e desse medo que foi criado em virtude das nossas ações equivocadas. Porque nós temos também no plano espiritual algo que é considerado a questão dos atenuantes e a questão dos agravantes. Os atenuantes significam a nossa ignorância. Os agravantes significam a nossa compreensão. O próprio Kardec, conversando com os espíritos, perguntou quem é mais culpado. Isso lá no Livro dos Espíritos. Quem é mais culpado? O canibal ou um advogado? Ele falou assim, o advogado. Porque o canibal, porque na época Kardec a gente lembra século XIX, a África sendo colonizada, tribos bastante atrasadas e tudo mais, Então, os canibais eles faziam aquilo por uma tendência natural de sua cultura, do seu grau evolutivo. Um advogado era uma pessoa esclarecida, era uma pessoa que vivia num centro intelectual, e todo tipo de corrupção que ele praticasse, ele fazia sabendo o que ia fazer. Então, nessa questão dos atenuantes e agravantes, a gente lembra que aquele que mais tem conhecimento é aquele que tem maior responsabilidade. Então, no plano espiritual, embora muitas vezes você tenha esse atenuante, você se cobra e procura se punir também. E essa é a parte mais dolorosa para todos. Então, o que Paulo de Tarso propõe para nós aqui, o que ele propõe para nós, é exatamente termos essa noção de que, embora a estrada que nós tenhamos percorrido traga ali as suas dificuldades, os seus obstáculos, mesmo assim, Fernando, para nós espíritas, porque muitas vezes você sabe na teoria, mas não conseguiu ainda compreender. Nós todos somos aprendizes ainda. Você não pode dizer que o espírita é aquele que tem compreensão absoluta. O espírita, como o próprio Espírito Verdade passa para nós, é aquele que se esforça para conter as más inclinações. Só que muitas vezes o nosso esforço não é suficiente. Porque assim, nós somos, a grande maioria de nós, que hoje somos espíritas, nós estamos tendo contato pela primeira vez com essa filosofia. Então o que a gente vai lembrar? É que nós temos na nossa história séculos vivendo religiões equivocadas, com atitudes equivocadas, e é agora que a gente começa a aprender. É como se você chegasse no primeiro ano do ensino fundamental e fazer com que uma criança escrevesse uma redação impecável sobre um tema de filosofia, simplesmente porque ela aprendeu a escrever o nome dela. O fato dela estar alfabetizada não significa necessariamente que ela tenha compreensão
a respeito de tudo aquilo que ela pode fazer do seu intelecto. Então tudo para nós vai evoluindo gradualmente. Então hoje nós temos o primeiro contato, a gente vai estar ali aprendendo, vai estar compreendendo. Então a gente já começa, pelo menos, é algo importante para nós, a gente começa pelo menos a se livrar dos grandes erros que nós podemos cometer na nossa vida. Aqueles pequenos erros que são consequências das nossas viciações, dos nossos desequilíbrios, das nossas tendências, eles vão gradualmente sendo diluídos, encarnação após encarnação. Mas hoje nós não somos capazes, por exemplo, de matar, de fazer isso, de fazer aquilo, pelo menos porque nós compreendemos que isso é errado, não apenas por uma questão de medo. Nós não cometemos um assassinato porque nós temos medo de que no futuro nós vamos sofrer. Nós não fazemos isso porque nós já entendemos o que é certo e o que é errado. Então aqueles grandes crimes grosseiros, nós já conseguimos nos libertar, pelo menos dentro da nossa condição normal de equilíbrio. Ninguém pode dizer, por exemplo, assim, mas um espírita nunca vai cometer suicídio. Nós não conhecemos os dramas que vai no coração de cada pessoa. Para nós que trabalhamos no atendimento fraterno, raras vezes, mas infelizmente acontece, pessoas dizendo assim, olha, uma amiga minha que frequentava o centro, lá onde eu trabalho, que era estudiosa, frequentava a palestra, ela cometeu suicídio. A minha dúvida é, como é que um espírita pode cometer o suicídio? Sabendo o que acontece com o espírito no plano espiritual. E a nossa resposta é simples, você sabe quais são as sombras que existem no coração daquela pessoa? A teoria é uma coisa, aquilo que vai no nosso coração, na nossa consciência, é outra completamente diferente. Você pode ficar durante anos frequentando o centro espírita, mas os dramas que você traz no coração é algo insondável. E é algo que muitas vezes várias encarnações serão necessárias para que aquilo seja dissipado do coração dela. Então quando nós temos esse entendimento de que o conhecimento para nós é algo importante, o conhecimento é algo que nos impulsiona, mas para que nós possamos dar o primeiro passo, é importante que nós tenhamos a vontade, que nós tenhamos a convicção. Então Paulo de Tarso passou por isso, passou por essa transformação. Então eu trouxe para vocês um pouquinho, né, dessa história. Todos nós, né, quando a gente pensa assim, um livro muito interessante para vocês terem uma ideia, eu comentei a questão do suicídio porque é o mais grave, né, que pode acontecer, mas nós temos outros casos. Quem falou que um espírita não sofre quando um ente querido desencarna? Quantos pais, quantas mães, quantos irmãos, quantos companheiros, quantos amigos sofrem quando alguém querido desencarna? Poxa, mas você é espírita, você está chorando por quê? Você não sabe que o espírito continua vivo? Você não sabe que você vai reencontrar com ele no futuro? Você não sabe que você pode se comunicar com ele através da prece, que você tem as psicografias? Quem falou que o espírita não chora quando acontece um momento como esse? Então a gente vê na prática, a gente vê assim claramente que você ter conhecimento é uma coisa, você viver aquilo é outra. Eu acho que até mais que isso, Ximenes, porque quando a gente fala em sofrer, todos nós sofremos. Eu acredito que 100% sofre. 100% de nós acaba sofrendo por causa disso. Acabamos sofrendo por causa disso. A diferença é que alguns sofrem de um modo mais contido, sofrem silenciosamente, enquanto que outros sofrem de um modo muito mais intenso, pelo apego, pela saudade, pela dependência. Então tudo é muito relativo, nós não somos. O fato de nós estarmos aqui nesse mesmo planeta não significa que nós sejamos todos iguais. Nós somos iguais dentro de uma faixa evolutiva. Aqueles que já se encontram num grau bastante avançado e aqueles que se encontram num grau menos avançado. Então estamos naquela faixa. E nessa faixa existe ali uma infinidade de diferença entre compreensão, entre sentimentos, entre conhecimento, entre dependências, entre desequilíbrios, tudo isso. Balco colocou, mas por mais que saibamos, sabemos que ainda temos muito que aprender, e temos mesmo. A Cindizinha colocou, é como se o conhecimento da doutrina tivesse necessariamente de anestesiar nossos sentimentos. E o engraçado é isso, né, Cindizinha? Quando você está numa situação como essa, e você mantém aquela serenidade, as pessoas dizem assim, nossa, mas como você é indiferente? Não, não é indiferença. É compreensão, mas ninguém sabe o que passa no coração das pessoas, quanto elas sofrem. Um livro interessante, para quem quiser conhecer um pouquinho sobre isso, é o livro Por Trás do Véu de Ísis, que é um livro escrito pelo Marcel Sotomayor,
Aquele mesmo autor que escreveu a biografia do Chico Xavier, As Vidas de Chico Xavier, escreveu agora a biografia do Chico Xavier. Nesse livro, Por Trás de Véu de Ísis, ele visita vários centros espíritas para conhecer um pouquinho da peregrinação que muitas famílias que perderam seus entes queridos vão em busca de psicografias. E muitas dessas famílias são de espíritas. Tem um casal, por exemplo, que perdeu acho que 2 filhos num acidente. Esse casal era trabalhador espírita, ou é trabalhador espírita ainda, não sei como é que foi a evolução, né? Já faz muitos anos isso. E eles frequentavam desesperadamente, porque eles iam numa casa espírita, não conseguia, ia em outra, não conseguia. E a pergunta é, poxa vida, mas vocês são espíritas e vocês sofrem desse jeito? Sim, sofrem desse jeito. Continuam sofrendo desse jeito. Roberta colocou, né, isso é fé. Fé é construção. Construção no coração. Os espíritas são parecidos com São Tomé. Ver e tocar para crer. Algumas outras religiões não têm fé raciocinada como nós. E algumas pessoas têm muito mais fé. Pois a fé é uma questão de algo que realmente aflora no coração de cada pessoa, de acordo com suas experiências pessoais. Eu mesmo já levei um puxão de orelha, né, conversando com um espírito amigo. Ele falava assim, né, o dia que você deixar de ver para crer e começar a crer, aí você vai ver. Aí eu baixei a orelhinha, coloquei o rabinho entre as pernas e falei, tá bom. É assim que funciona. Então, tudo isso a gente vê que essa compreensão vai construindo para nós, ou vai abrindo para nós, né, desmatando, desbravando, esse caminho que nós temos que percorrer. E aí nós temos que aprender que olhar para trás é importante. Porque olhando para trás nós começamos a fazer uma análise daquilo que nós já vivemos, para não repetir isso no futuro. Mas esse olhar para trás não significa olhar e ficar estagnado olhando para trás. Porque nós olhamos para trás dizendo assim, eu já vivi aquilo, já passei por aquilo, aí eu olho para frente e falo, eu vou continuar andando para não fazer aquilo de novo. Então o passado para nós ele acaba se tornando muito mais intenso do que o futuro. O futuro que está aberto, que pode ser construído. Vamos ler o texto de Emmanuel aqui para a gente poder absorver um pouquinho mais desses ensinamentos. Ele diz assim, na estrada cristã, somos defrontados sempre por um grande número de irmãos que se aquietaram à sombra da improdutividade, declarando-se acidentados por desastres espirituais. É alguém que chora a perda de um parente querido, chamada transformação do túmulo. É o trabalhador que se viu dilacerado pela incompreensão de um amigo. É o missionário que se imobilizou à face da calúnia. É alguém que lastima a deserção de um consórcio de boa luta. É o operário do bem que clama indefinidamente contra a fuga da companheira que não lhe pertenceu, que lhe não pertenceu, percebeu a dedicação afetiva. É o idealista que espera uma fortuna material para dar início às realizações que lhe competem. É o cooperador que permanece na expectativa do emprego ricamente remunerado para consagrar-se às boas obras. É a mulher que se enrola no cipoal da queixa contra os familiares incompreensivos. É o colaborador que se escandaliza com os defeitos do próximo, congelando as possibilidades de servir. É alguém que deplora um erro cometido, menosprezando as bênçãos do tempo em remorso destrutivo. O passado, porém, se guarda as virtudes. No passado, porém, se guarda as virtudes da experiência, nem sempre é o melhor condutor da vida para o futuro. É imprescindível exumar o coração de todos os envoltórios entorpecentes que por vezes nos amortalham a alma. A constrição, a saudade, a esperança e o escrúpulo são sagrados, mas não devem representar impedimento ao acesso de nosso espírito à esfera superior. Paulo de Tarso, que conhecera terríveis aspectos do combate humano, na intimidade do próprio coração, e que subiu às culminâncias do apostolado com Cristo, nos oferece roteiro seguro ao aprimoramento. Esqueçamos todas as expressões inferiores do dia de ontem e avancemos para os dias iluminados que nos esperam. Eis a essência de seu aviso fraternal à comunidade de Filipos. Centralizemos nossas energias em Jesus e caminhemos para diante. Ninguém progride sem renovar-se. Então eu acho que o exemplo... Bom dia, pessoal que chegou.
O exemplo de Paulo de Tarso para nós foi o mais claro, né? Porque nós tivemos ali uma história que mostra o antes e que mostra o depois de um mesmo espírito. Aquilo que ele viveu no seu passado e aquilo que ele viveu no seu futuro. As ações que alcançaram dois extremos no mais alto grau. Os maiores crimes e depois as maiores obras, as maiores ações, as mais iluminadas. E não seria possível fazer essa transformação se por acaso o seu pensamento, os seus sentimentos estivessem presos no seu passado. Então para nós não é diferente. Nós temos hoje uma consciência, já que nós falamos daquilo que o Espiritismo pode nos trazer, nós falamos daquilo que o Espiritismo nos esclarece, né, em termos de informação, em termos de exemplos, de tudo aquilo que nós estamos vivendo, nós já vivemos, estamos vivendo e poderemos viver no futuro. Então, o mais importante de tudo é que nós aprendamos com tudo aquilo que nós fizemos. Tem uma situação interessante que eu acho que a maioria já viveu, aquela grande frase, né? Aquela clássica frase: se eu pudesse voltar no tempo, aí eu mudaria tal coisa, eu faria outras escolhas, eu faria isso e faria aquilo. Só que se nós pudéssemos ver isso na prática, eu gosto de às vezes ficar pensando nessas coisas, né? Aquela coisa de separar, você fica pensando na morte da bezerra, e aí você fica pensando assim, né? Vamos entender um pouquinho mais desse pensamento. Se eu pudesse voltar no passado, se eu, André, tivesse que voltar no passado, não, Nara, a gente está aqui falando diretamente do Paul Talk mesmo. Então, se nós estivéssemos, se eu tivesse a oportunidade de voltar no tempo, eu faria escolhas diferentes diante de algumas situações. Eu começaria a mudar aquele dia, mudar aquela palavra que eu disse, mudar aquela minha atitude, começaria a mudar. E o engraçado é que eu cairia na mesma coisa, na mesma situação. Porque se eu pudesse voltar no tempo e fazer uma escolha diferente, eu não teria vivido aquela experiência dolorosa. E pelo fato de eu não viver aquela experiência dolorosa, eu não saberia quais seriam as suas consequências. E mais dia ou menos dia, eu acabaria caindo na mesma situação e faria de novo a mesma escolha errada. Então, quando nós cometemos um equívoco na nossa vida, na nossa história, aquela dor fica registrada. E essa dor registrada é para nós um grande guia. Como diz Joana de Ângeles para nós, a dor é a nossa melhor professora. Se você não sofre por uma escolha equivocada, e a gente lembra que esse erro que a gente comete é por uma fraqueza, é por uma ignorância, seja lá como for. Se você não aprende que aquilo que você escolheu é errado, mais dia ou menos dia você vai escolher de novo. Porque o nosso grau de conhecimento hoje, ele não nos dá condições de sermos perfeitamente seletivos naquilo que a gente quer fazer. Eu olho para uma situação e falo assim: eu sigo aquele caminho ou não sigo? Eu pego aquela coisa ou eu não pego? Eu falo aquilo ou eu não falo? Se eu não viver a experiência nessa minha condição atual, eu vou acabar fazendo aquilo. Então naquele dia eu não vou escolher aquela porta. Porque eu vou dizer assim, bom, eu não vou escolher essa porta porque eu sei que aqui dentro está errado. Só que como eu não entrei nela, eu não sei exatamente o que tem lá. Aí eu vou passando o dia, vão passando os anos, aquela porta se dá na minha frente de novo. Aí eu abro a porta e sofro. Se eu tivesse entrado nela anteriormente, aí eu vou dar de cara com ela de novo. Falei, bom, essa aqui eu já não vou entrar mais. Porque eu já sei o que tem aqui dentro. Então, as dores, muitas vezes, elas são resultados de aprendizados que são necessários para nós. Exatamente, Roberta, exatamente. O filme Efeito Borboleta, ele é um filme muito legal, né? O Ashton Kutcher, que fez o filme, ele é muito interessante porque o garoto ele tem a capacidade, para quem não viu esse filme, vale a pena ver, tá? Então, como diz o Silvio Santos, né, eu não vi, mas minha filha viu, meu irmão viu, mas eu também vi esse filme, ele é muito legal. Então, o que acontece? O garoto ele tem a possibilidade de voltar no tempo. E quando ele volta no tempo, ele tem condições de fazer escolhas diferentes. Então ele volta no tempo, em determinado momento ele procura mudar aquela ação para tentar mudar a história futura a partir dali. Só que ele sempre comete um erro, porque ele não sabe qual é o resultado. Então ele tenta fazer a coisa certa, mas ele acaba fazendo errado. Depois ele volta no tempo, tenta fazer certo de novo e faz errado. Por que tudo isso? Porque ele não tem conhecimento ainda suficiente para discernir entre o certo e o errado naquela situação. Assistam esse filme.
Tá, vale a pena, é um filme já antigo, né? Já há alguns anos ele se encontra, já foi lançado, e ele traz para nós exatamente essa ideia. Né? Ramatiz chama de amiga fiel. Eu acho, Nunes, que todos os espíritos que já alcançaram essa condição de maior esclarecimento têm essa compreensão da dor. E não é pelo fato deles estarem desencarnados que eles não sofram. Porque no mundo espiritual você não perde o seu livre-arbítrio. Você pode não fazer escolhas que o mundo físico te oferece, mas você faz muitas escolhas erradas naquilo que o mundo espiritual te oferece. Não nos esqueçamos disso. Os espíritos no plano espiritual não estão isentos de cometerem erros e não estão isentos de sofrerem. Então o fato de você ter livre-arbítrio te dá a possibilidade de fazer escolhas. O fato de você fazer escolhas te traz consequências. A diferença agora é, nós temos que desenvolver em nós valores para que nós tenhamos discernimento de escolher, pelo menos na condição atual, aquilo que é o mais certo possível e aquilo que é o menos errado possível. O resto a gente deixa na mão da evolução. Como eu sempre falo, se você não tem condições de escolher aquilo que é certo ou errado, entrega na mão de Deus e tenta fazer certo. E como diz Joana de Ângeles, eu gosto muito dessa frase dela, ela diz assim para nós que, na dúvida, siga seu coração. E como o nosso coração está sempre absorvendo coisas novas, daquilo que os espíritos procuram inserir de modo silencioso dentro de nós, daquilo que os estudos nos proporcionam, daquilo que os exemplos da vida acabam trazendo, a gente acaba sempre se municiando cada vez mais, né, aprimorando o nosso acervo para que a gente possa viver de um modo mais equilibrado possível. E que nós não tenhamos de medo de errar, que é o mais importante. Porque esse medo de errar e essa culpa por ter errado são aquelas âncoras que nós conversamos no início. São as âncoras que vão nos prender no nosso caminho evolutivo. Paulo de Tarso fez o que fez no seu passado e fez o que fez no seu futuro depois de se libertar da culpa. O livro Paulo e Estevão fala bastante sobre isso, né, que também conta um pouquinho dessa passagem de Emmanuel, né, lembrando um pouquinho daquela história dos dois personagens, né, porque Paulo foi responsável pela morte de Estevão. Ele foi apedrejado em função do incentivo que Paulo dava, né, àquelas pessoas, Saulo na verdade, né, que era Saulo naquela época, que Saulo dava às pessoas na perseguição aos cristãos. E depois no plano espiritual, os dois amigos se abraçam, compreendendo que cada um viveu a sua fase. Então, se nós temos o exemplo de Paulo de Tarso, que foi um criminoso da maior expressão naquela época, e se tornou depois um grande salvador de almas, da maior expressão também naquela época, ele conseguiu chegar em dois extremos apenas numa existência. Nós não cometemos aqueles crimes do passado, ou se cometemos algum erro, esse erro pode ser superado a partir da mudança das nossas ações para esse polo positivo, na construção de um futuro melhor. E para a gente fechar, a gente deixa aquela mensagem atribuída ao Chico Xavier, embora eu não possa voltar atrás e fazer um novo começo, eu posso começar agora e fazer um novo fim. Aprendendo com os erros e aplicando tudo aquilo que eu tenho de experiência para poder construir um futuro melhor. O Nunes colocou a expressão do Evangelho que diz que o fogo purifica o ouro, da mesma forma, da mesma ideia da eficácia da dor. Ou a gente muda pelo amor ou pela dor. Como o amor ainda está distante da nossa compreensão, a dor é, sem dúvida para nós, a maior purificadora da nossa consciência, do nosso coração. Mas ela lembrou, né, basta ter vontade, a fé e o amor, importantes para todos nós. Então, meus amigos, fechando por aqui esse nosso estudo de hoje, né, o primeiro estudo que a gente faz nesse nosso ano, né, isso porque nós estamos nessa fase de recesso, e consequentemente a gente estava ainda estudando as biografias, né, estudando um pouquinho das grandes personalidades da doutrina espírita que a gente fez essa semana. Hoje eu vou acabar nem fazendo, né, até prometi para vocês que eu ia trazer mais algumas biografias, mas a gente deixa um pouquinho mais para essa nossa semana que vai começar, né? Então, já fica para arrumar as cadeiras, fraterna. Tá? Então, quem chega atrasado limpa chão, arruma a cadeira e tudo mais. Então, pessoal, fechando por aqui, né, filhinha, quem vai fazer o encerramento para nós? Coloca para nós. Mas a gente tem que avançar sempre, né? E se a gente não consegue avançar sozinho, a gente está sempre nessa companhia, a gente está sempre nessa
irmandade, nessa fraternidade, né? O fato da gente estar junto aqui hoje, conversando sobre esse tema, falando sobre doutrina, trazendo para nós os exemplos de vida, né? Refletindo sobre aquilo que a gente fez, é a melhor oportunidade que a gente pode ter. É a melhor oportunidade porque sozinhos a gente acaba sempre se desanimando. Mas quando a gente está junto com outras pessoas, né, a gente sempre consegue se ajudar. A gente consegue sempre se estimular. E todo mundo vai crescendo. Por isso que é fundamental a gente nunca viver sozinho, né, as nossas experiências. Mas vamos lá. Fechando por aqui. Obrigado, mas beijo, querida. Passando para o nosso amigo Balk, que vai fazer encerramento para nós.